Você já ouviu falar no fim do mundo? Que o mundo vai acabar? Que a raça humana vai ser destruída? Pois bem, é sobre este assunto que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo. Desde já, eu queria pedir a você para se inscrever no meu canal. Não custa nada, não dói, não vai tomar tempo. Aqui embaixo, no nomezinho vermelho, inscreva-se. Basta clicar lá em cima, você já se torna inscrito. Aí você aproveita e ativa o sininho de notificações. Quando você ativar o sininho de notificações, você vai ficar sabendo de tudo que eu postar aqui no meu canal. Aproveita também e deixa lá o seu like, o seu joinha, né? Isso vai fortalecer ainda mais o nosso canal aqui, o canal TV Paraú. Pois bem, gente, voltando sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, né? Desde já eu quero dizer que a gente não deve acreditar em todo vídeo que a gente assiste, não. Tá entendendo? Porque tem muita gente aí contando e falando a respeito daquilo que não sabe, que não tem propriedade no assunto. E essas pessoas estão afirmando, estão datando coisas que é impossível. Olhe, essas profecias a respeito do fim do mundo, do fim dos tempos, tem que ter embasamento bíblico, tem que estar fundamentada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Tem muita gente isolando o texto da Bíblia Sagrada e criando movimentos religiosos, seitas religiosas a partir de textos isolados. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Tá entendendo? Pretexto para heresia. Então tem que ter um estudo. Ou você aceita a Bíblia por completo, ou você não aceita a Bíblia. Porque, biblicamente falando, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro inspirado e não tem erros na Bíblia, não tem contradição na Bíblia. Você pode encontrar erros de copista, porque a Bíblia foi copiada centenas e, sei lá, milhares de vezes em todo o mundo. Então, existem erros ortográficos, mas isso aí são erros humanos, erros dos homens, entendeu? Mas com relação a profecias, né, não tem erro na Bíblia. Com relação aos fatos históricos, é tudo verdade, gente. A palavra de Deus ela é 100% verdadeira. Eu acredito assim, né? E respeito as pessoas que não creem, que não acreditam, que acreditam só em parte. Essa é apenas a minha opinião. Recentemente, surgiu aí na internet um vídeo acredito que de uma senhora americana. Ela falando que ouviu de Deus, né? Teve uma conversa com Deus e Deus falou para ela sobre 3 dias de escuridão sobre a Terra. A aproximação de um planeta que seria em torno de 6.500 vezes maior, o número de massa maior do que o planeta Terra. E esse planeta entraria no sistema solar e ia causar 3 dias de escuridão sobre a Terra. Inclusive, pastores aqui do Brasil, né? Denominados pastores, que espalharam mensagens nos grupos de WhatsApp falando sobre os 3 dias de escuridão, né? Equivocadamente, teve pastor que se arriscou a dizer isso. Gente, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Jesus disse, ele disse, olha, nem o dia nem a hora foi revelado. Isso aí é um mistério, é um negócio que pertence a Deus. Eu digo a você, o mundo vai acabar? Biblicamente falando, vai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aquele velho ditado, tudo que tem começo tem fim, né, gente? Eu acredito que sim, que vai acabar. Se nós acreditarmos na Bíblia, na palavra de Deus, ela diz que vai acabar, o mundo vai acabar. Mas a gente precisa entender, pessoal, entender direitinho a linguagem bíblica. É preciso termos a mentalidade, a sabedoria, a inteligência para entender os textos sagrados e não conversar heresias, né? Conversar asneiras, dizer que Deus disse aonde Deus não disse. Tem muita gente usando o nome de Deus em vão, dizendo Deus disse. Aí quando você vai pegar aquela profecia e consulta com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Então essa profecia deve ser descartada. Tá entendendo? Um dia Paulo disse assim, não desprezeis as profecias, examine tudo e retenha o bem. Tá entendendo? Então é necessário um estudo minucioso da palavra de Deus, das coisas, dos fatos, para depois a gente se pronunciar, fazer um vídeo, um comentário. Então tem muita gente sendo enganada por falsos profetas, por falsas profecias, por falsos comentários.
Abra o olho, fique esperto, fique esperta. Para ficar melhor o assunto, eu vou citar aqui de São Lucas. Certo? São Lucas, muita gente pensa que Lucas era um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Mas Lucas não era apóstolo de Jesus. Lucas era se tornou discípulo de Paulo. Ele era grego, era um médico grego, certo? E eu gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas é mais profundo. O evangelho de Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, por quê? Porque ambos contam um grande número de histórias em comum. Tá entendendo? E geralmente eles têm o mesmo segmento, a mesma sequência nos fatos, na história. E geralmente preservam a mesma estrutura, conservam a mesma estrutura de palavras. Por isso que são considerados evangelhos sinóticos. Então, nos outros evangelhos também vocês vão ver, vocês podem ler o que eu vou dizer aqui para vocês, mas eu escolhi esse texto de Lucas. Lucas é mais detalhista, Lucas era grego, e os gregos, principalmente os gregos do passado, né? Eles eram muito estudiosos, gostam muito de detalhes. Então, se você quiser ver um negócio mais profundo, vá para o Evangelho de Lucas. Vamos lá. Jesus estava no templo com os discípulos, e quando ele ia saindo do templo, ele olhou assim e mostrou o templo de Salomão, né? Aquela maravilha. Aí Jesus disse, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí os discípulos ficaram assim, sem entender, ficaram encucados com aquela mensagem de Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e se sentou lá no Monte das Oliveiras, estava lá sentado. Os discípulos em particular disseram assim, mestre, quando serão essas coisas? Quando é que vai acontecer essas coisas? Qual é o sinal da tua volta e do fim do mundo? Aí Jesus começou a falar para eles que primeiro aconteceriam vários fenômenos, acontecimentos aqui na terra, né? Pai contra filho, guerras, rumores de guerra, peste. E Jesus começou a dizer alguns sinais que iriam acontecer antes da sua volta. Tá entendendo? Aí, gente, o que acontece? Muita gente pegou esse texto, pegou outros textos lá de Daniel, de Isaías, de Apocalipse, né? E começaram a interpretar as coisas e começaram a datar a volta de Jesus e o fim do mundo. Aí colocaram 3 dias de trevas. Onde é que tem 3 dias de trevas na Bíblia? Não tem não, gente. Não tem. A Bíblia não fala de 3 dias de trevas. Não tem isso na Bíblia. Tá entendendo? Aí a confusão, um diz uma coisa, outro diz outras. Olha, falando de escatologia, de eventos futuros, ninguém pode bater o prego e dizer assim, é assim. Não, por quê? Porque existem as correntes de interpretação. Tá entendendo? Existem as correntes, tem pessoas que entendem, estudam e entendem de uma forma e outros entendem de outra. Por isso que a religião, a palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Mas, infelizmente, a religião é a coisa que mais distancia o homem hoje, é a religião. Os homens brigam por religião, discutem, matam por religião, enfim, tá totalmente diferente do seu sentido original, ligar o homem a Deus, tá tudo, sei lá, gente, tá tudo diferente, tudo diferente. Acredito que vocês estão me entendendo. Eu queria ter a sabedoria e o dom da eloquência aqui para falar bem bacana para vocês. Vocês vão desculpando, porque às vezes eu falo bastante errado. E o importante, eu acredito, que é vocês absorverem aí o melhor desse conteúdo. Pois bem, gente, então é o seguinte. Vamos para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, se vocês quiserem um negócio mais detalhado sobre o fim do mundo, você vai lá para o capítulo 8 de Apocalipse, lá também no capítulo 16. O capítulo 8 e o capítulo 16 é muito parecido um com o outro. Então, o que acontece? A Bíblia não fala sobre 3 dias de escuridão. Muita gente se arriscou a prever a volta de Jesus e o fim do mundo, desde o início, desde os anos 60 a 77 depois de Cristo, né? Os assênios, a seita dos judeus chamada de assênios, eles já previam
o fim do mundo para aquela época. Aí depois, gente, muita gente se arriscou e quebrou a cara. Como o Papa Silvestre II, no ano 1000. Como o Papa Inácio III, no ano de 1284. O próprio Martinho Lutero chegou a dizer assim que a volta de Jesus, o fim do mundo, não passaria do ano 1600. Tá entendendo? Cristóvão Colombo, William Millian, Charles Taze Russell, Isaac Newton. Ele previu que o fim do mundo se iniciaria agora no ano de 2000. Gente, foram centenas de profecias a respeito do fim do mundo. Nostradamus, do ano de 2012. De vez em quando aparece alguém dizendo o fim do mundo será dia tal, 2000 e tal, 2000 e tal. Muita gente apostou que o fim do mundo seria no ano 2012. Os dias de trevas seriam em 2012. Estamos aqui, não houve ainda o fim do mundo. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar, ele vai vir como um ladrão. Como um ladrão. Tá entendendo? Então, quando você vai lá para Apocalipse, você vai ver. A Bíblia fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Fala dos 7 selos. Certo? O que vai acontecer é o seguinte, olha. Vou falar para você. Biblicamente falando, teologicamente falando, escatologicamente falando, Jesus vai regressar à Terra em 2 fases distintas. Na primeira corrente de explicação, ele vai vir para a igreja. Ele vai vir para a igreja, vem como um ladrão, ele vem como no abrir e fechar de olhos. Olha, o piscar do olho é tão rápido que eu fechei o meu e abro, quando eu abro já não vejo meu olho fechado, porque é muito rápido. A Bíblia diz que na primeira fase ele vem para arrebatar a igreja. O que é a igreja? É a placa denominacional? Não. A igreja são as pessoas boas que acreditam na fé, que acreditam em Jesus, que faz caridade, né, que aceitaram Jesus como o Salvador das suas vidas. Tá entendendo? As pessoas que foram transformadas, que mudaram de vida, essas pessoas aí é a igreja. É a igreja. Jesus vem buscar igreja tal, igreja de denominação tal, não, esqueça. Tem muita gente aí fazendo confusão, não tem nada a ver. Então, ele vem. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para se encontrar com o Senhor nos ares. Né? Ele vai levar a sua igreja, o seu povo, os seus eleitos, escolhidos. Segundo a Bíblia Sagrada, haverá o período de grande tribulação, 7 anos, dividido em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio de fome, peste, guerra, assolação, depressão generalizada, catástrofes naturais e sobrenaturais, tsunamis, terremotos de alta magnitude, algo indizível, incalculável. Aquilo que a mente humana não consegue imaginar são as que tem preparada para esse período de grande tribulação, segundo a palavra de Deus. A Bíblia ainda diz que nesse período surgirão milhares e milhares de demônios em formatos de gafanhotos gigantes, do tamanho de cavalos, com ferrões de escorpiões em suas caudas. E por incrível que pareça, gente, eles serão ordenados para não danificarem nenhum tipo de erva. Eles não podem se alimentar de plantas, e sim de seres humanos. A Bíblia vai falar que vai ter um período de tempo, né, que a terça parte dos mares e das águas vão se converter em sangue. Os peixes vão morrer. A terça parte das embarcações vão ser destruídas. Isso é uma corrente de explicação, gente. Existem outras correntes. Tá entendendo? Existem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Há pessoas que dizem que a igreja vai participar da grande tribulação. E outra corrente diz que não. Que a igreja não vai participar da grande tribulação. Certo? Eu acredito que a igreja não participará da grande tribulação. Eu acredito. Eu não posso afirmar
bater o martelo, mas eu creio e eu acredito nisso. Então vamos lá. Os outros 3 anos e meio é chamado pela teologia de falsa paz. É um período de falsa paz, onde vai surgir um homem que vai colocar as coisas em dia. Ele é um cara, um político religioso, é o cavaleiro branco lá do Apocalipse. E vai enganar muita gente, muitas pessoas vão pensar que ele é o Messias. Mas na verdade ele é o anticristo. E muita gente vai ser enganada, vai ser influenciada por ele. Pois é, não tem como a gente falar tudo aqui, gente, a respeito da grande tribulação, mas é basicamente isso. É quando Jesus, voltando aqui um pouco atrás, quando Jesus disse assim, olha, haverá fome, peste, terremotos, rumores de guerra, aí alguém pode dizer assim, mas isso aí sempre já existiu, isso aí, já desde o princípio que existe terremoto, fome, peste, guerra, sim, existe sim, desde o princípio. Mas para você ter uma ideia, no século XX, teve mais terremotos, maremotos e tsunamis do que todos os outros séculos somados. Então as coisas estão aumentando assim drasticamente. A gente pode ver que as profecias bíblicas estão se cumprindo vírgula por vírgula. Então é muito complexo falar sobre o fim do mundo e datar. Né? O áudio, o vídeo que está circulando por aí nos grupos diz que nesses 3 anos de escuridão as pessoas têm que ficar dentro de casa, não pode sair, não pode olhar na janela, tem que estocar vela, tem que estocar óleo, passar óleo nas portas, na janela. Muita gente vai morrer, os carros vão parar de funcionar, os celulares, vai acabar a energia geral. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso aqui que eu estou falando para vocês. Tá entendendo? É o que está falando para vocês. Quando terminar os 7 anos de grande tribulação, gente, tem muitas coisas que eu não tenho como eu dizer aqui tudo nesse vídeo, mas eu já vou pular aqui, adiantar para a gente terminar esse vídeo, porque já está muito longo. Quando terminar a grande tribulação, né? Vocês lembram que Jesus já voltou, já levou o povo, né? E aqui, catástrofe geral na terra. Os jornais vão noticiar, foram arrebatados da face da terra centenas e milhares e milhões de pessoas no Brasil, na China, na Europa, em todos os continentes vai desaparecer gente, segundo a Bíblia Sagrada. Então o mundo vai estar em caos, né? Aí, gente, o que vai acontecer? Jesus vai vir outra vez quando terminar os 7 anos de grande tribulação. No término dos 7 anos de grande tribulação, Jesus voltará outra vez. Dessa vez ele vem lá em Israel, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. O monte se fenderá no meio, né? O monte se partirá no meio. E ali todas as nações do mundo estarão ali contra Israel, contra o povo judeu. Todas as nações vão se revoltar contra o povo de Israel, vão dizer que o culpado de tudo o que está acontecendo era o povo de Deus, o povo de Israel. Aí a Bíblia fala que Jesus, com o sopro de sua boca, vai aniquilar todos os inimigos de Deus. Vai destruir todos os inimigos de Deus com o sopro de sua boca. Tá entendendo? O que a Bíblia fala de fim de mundo? E tudo isso ainda não é o fim. Tudo isso que eu falei para você ainda não é o fim. O fim ainda vem depois. Ainda vem o período milenar. Ainda vem um milênio para depois ter outras coisas. Ai, gente, é tanta coisa, escatologia. Então é o seguinte, olha, resumindo para acabar esse vídeo que eu acredito que já está muito longo. Algumas pessoas vão gostar, outras não, vão criticar. E eu recebo as críticas, os elogios. Enfim, eu estou aqui para aprender e para ser humilde também, né? Então, gente, se vocês ouvirem falar sobre 3 dias de escuridão, 3 dias de trevas sobre a terra, e o camarada ou a camarada falar até a data que vai acontecer, vocês não acreditem. Não acreditem, porque isso não existe. Agora você pode me perguntar, mas haverá 3 dias de trevas sobre a terra? Possa ser que sim, gente. Possa ser que sim. A Bíblia não diz não, mas pode acontecer? Pode acontecer. Quase tudo pode acontecer. Certo? Mas não está fundamentada na palavra de Deus. Não tem a Bíblia Sagrada. Quer um conselho? Se você é cristão, vá pela Bíblia. Você não sai perdendo nada.
Entendeu? Tem muita gente dizendo que Deus disse que apareceu não sei quem, que não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e o povo acredita, tal, 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 esquece de consultar a Bíblia, de procurar as verdades na Bíblia Sagrada. Por aí, viu? Então, sossega, faça o bem. Como Jesus disse, ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode acontecer a qualquer momento, é como um ladrão que vem de noite, rouba e ninguém sabe como foi, tá entendendo? Descarte aí a possibilidade das datas, essas pessoas, todas essas pessoas que preveram, quebraram a cara. Então, fique com Deus, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e um forte abraço. Eu vou continuar fazendo uns vídeos aqui mais detalhados e uns vídeos mais curto, menos longo. Eu acredito que fica um pouco cansativo. Então, tchau, um beijo, fique com Deus.